Paz, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Antigo Testamento, está em 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. E a palavra de Deus diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esta é uma palavra realmente que é muito conhecida no meio cristão, no meio cristão. Ela mostra realmente o quanto a compaixão, a misericórdia de Deus por nós, ela mostra a misericórdia e compaixão de Deus por nós. Ela mostra que a misericórdia e compaixão de Deus, ela não tem limites, não tem medidas. Vemos o quanto Deus é generoso, vemos o quanto Deus é bondoso, vemos o quanto Ele nos ama, vemos que esse amor é um amor incondicional, esse amor é um amor que Ele tem por nós, esse amor é um amor que não se explica, esse amor é um amor que excede todo o nosso entendimento humano. Vemos aqui Deus chamando para o seu povo, para que o seu povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Vemos aqui Deus nos chamando o seu povo, para que o seu povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, do seu mau andar, das suas escolhas e atos, do seu viver, da maneira como viver, da maneira como vivem. Mas podemos ver aqui a sua enorme misericórdia. Por quê? Porque Ele promete nos perdoar. A palavra de Deus aqui, Ele nos promete perdoar. Ele promete nos ouvir se formos sinceros de coração. A sua misericórdia é tão grande que ela não se importa se nós já roubamos, se já enganamos. Não importa se já mentimos, se já matamos, se já entristecemos alguém. Não importa. Ele quer nos perdoar. Ele prometeu nos perdoar. Ele prometeu nos perdoar. E só Ele pode perdoar. Não um homem. Não a Maria. Não. Só Jesus pode nos perdoar. As freiras não podem perdoar, os padres não podem perdoar, os santos não podem perdoar, o Papa não pode perdoar, a Maria não pode perdoar. Não. Só Jesus perdoa pecados. Só Ele nos pode perdoar. Só Jesus, através da cruz do Calvário. Naquela cruz, Ele veio e se manifestou para perdoar os meus pecados e os teus pecados. A Bíblia fala que esse foi o preço pelas nossas vidas, esse foi o preço pelos nossos pecados, pela nossa desobediência. Estávamos condenados por causa do nosso pecado, mas para nos poupar e nos dar vida em abundância, através do seu sangue, Ele nos deu vida. Através do seu sangue, Ele nos deu vida e vida em abundância. Através do seu sacrifício por nós, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa desobediência. Nós estávamos condenados por causa do pecado, destituídos da glória de Deus, destituídos do seu reino, do reino de Deus, por causa do nosso pecado. Nós estávamos condenados à morte.
e separados de Deus por causa do nosso pecado. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Existia um abismo entre nós e Deus. Porque o pecado, ela faz separação. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Havia um abismo muito grande. Nós não nos podíamos chegar até Deus por causa do nosso pecado. Porque Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é santo. E a Bíblia fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus, destituídos do seu reino, perdidos, contaminados por causa do pecado, em caminho em direção ao abismo, ao inferno, à morte eterna. Mas Jesus, naquela cruz, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e não somente, e ele se manifestou, ele destruiu a morte, ele destruiu o abismo, ele destruiu as trevas, e ele veio nos religar até Deus. Ele nos religou a Deus, renovou a aliança entre Deus e o homem, veio unir novamente Deus com o homem, veio nos unir novamente com Deus, com o nosso Pai Celeste, e nos dando graça, e deu graça ao homem para que o homem entrasse no reino através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um mediador entre o homem e Deus. Ele é um intermediário. Havia um abismo entre nós e Deus, havia uma separação muito grande, mas através da cruz, através de Cristo, ele é um intermediário, ele é a ponte. Em Cristo nós podemos nos chegar até Deus, através de Cristo nós podemos herdar o reino de Deus, aquilo que nós estávamos destituídos por causa do nosso pecado. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados. Naquela cruz ele aniquilou os nossos pecados e nos deu vida. Através de Cristo nós podemos nos chegar até Deus. Se a nossa fé em Deus, se não tiver um intermediário, ela não presta para nada, ela é nula. A nossa fé, para nós possamos nos chegar até Deus, para nós podermos chegar até Deus, nós temos que passar por Cristo, porque Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor e Autor e Consumador da nossa fé. Então podemos ver aqui que só através de Jesus nós podemos ser perdoados e poupados. Ele é o verdadeiro intermediário. E é por Ele ainda que estamos vivos. É por Ele e pelo seu sacrifício naquela cruz que temos vida. Com saúde ou não, não importa. Porque se estamos vivos, é pela misericórdia e graça de Deus. Em Lamentações, Jeremias fala que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a misericórdia de Deus. É pela misericórdia e graça de Deus. Então, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Somos todos nós. Nós somos a criação de Deus. Não existe exceção de pessoas. Deus criou tudo e todos. Mas nós, igreja, nós, corpo de Cristo, nós membros uns dos outros, que temos algum conhecimento, pouco, mas nós temos conhecimento, porque Deus nos deu, porque Deus nos tem dado, Ele nos tem dado entendimento. Ele nos amou primeiro, irmãos. Antes de nós o amarmos, Ele já nos amava primeiro. E Ele já nos tinha escolhido para a sua herança, para sermos dele. Ele nos tirou da morte e nos deu vida. Estávamos cegos espiritualmente, mas Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu o nosso entendimento. Estávamos condenados, mas Ele veio e se manifestou em nós e nos salvou do mundo condenado, mas Ele veio e se manifestou em nós e nos salvou do mundo. Já não temos o mundo como nossa terra. Antes nós vivíamos o mundo como se fosse nosso, como se fosse a nossa casa, mas não. Deus nos tirou do mundo. Deus nos tirou do mundo.
Agora nós temos como nossa casa o céu. Lá é a nossa casa. Lá está a nossa morada. Lá é o nosso habitat. Sim, nós temos o céu como casa. Lá é a nossa morada. Mas nós precisamos discernir realmente qual a vontade do nosso Deus. Nestes dias, irmãos, nós temos vivido em prol de nós mesmos. Temos dado muito crédito a nós mesmos, ao nosso eu. Temos vivido para nós e temos esquecido do nosso próximo, das pessoas que estão passando ao nosso redor. Temos nos preocupado muito connosco e pouco com o nosso próximo. É verdade, irmãos, que nós temos que guardar a nossa salvação, guardá-la bem e não abrir mão dela nunca, vigiando em todos os aspectos da nossa vida, a cada dia, dia após dia, nós devemos preservar a nossa oração, a nossa salvação, sim. Mas Deus, Ele não nos chamou somente para ser salvos. Deus não nos tirou do mundo somente para sermos salvos. Não. Deus nos tirou do mundo também para serviço. Deus nos chamou para serviço, para servir. Ou seja, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Consolador, o Maravilhoso, o Deus Forte, o Messias, o Ungido, o Emmanuel. Ele nos chamou para serviço. Ele nos chamou para servir. Ele não veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ou seja, se Ele veio para servir, se Ele veio para curar, Ele veio para consolar, Ele veio para restaurar, para libertar, Ele veio para sarar. Ele veio para nos levar de volta até Deus, até o seu reino. Então, irmãos, onde é que eu quero chegar? Irmãos, sabemos que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para salvar, que veio para nos salvar. Nós, as criaturas de Deus, nós, a criação de Deus. Então, se Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo, se Jesus Cristo é o nosso modelo, se Jesus Cristo é a nossa base, se Ele é a nossa base, então temos que seguir as suas pisadas, temos que seguir as suas obras. Ou seja, Jesus Cristo, no seu serviço, pelo tempo que Ele esteve aqui na Terra, Jesus Cristo, Ele triunfou. E hoje Ele habita num local sublime. Ele habita na eternidade, à destra de Deus Pai. Mas Ele, antes de subir aos céus, irmãos, Ele nos deu uma missão clara, e ela não é para quem quer. Ela é para todos os discípulos de Jesus Cristo. Ela é para todos aqueles que querem o seguir, que querem ser seus seguidores, seus discípulos, seus servos. Então, que mandamento é esse que Jesus nos deu? Jesus nos deu uma ordem. Ele nos ordenou: ide. Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura da terra. Vão e falem do meu amor, do meu sacrifício, da cruz. Preguem a minha palavra. Ensinem os meus ensinamentos. Falem do que viram. Falem do que sabem. Testemunhem o meu amor por essas vidas, pois eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Irmãos, Jesus nos chamou para amar as pessoas. Jesus nos chamou para testemunhar para o mundo. Isso tem que fazer parte de nós. Então, se não faz parte de nós, se não faz
parte da nossa vida, do nosso dia a dia, irmãos, tem que começar a fazer parte a partir de hoje. Jesus Cristo chamou-te a mim e a ti para serviço, para pregar e para testemunhar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele quer fazer, para mostrar ao povo o que a cruz fez por nós, para mostrar ao povo o amor que Deus tem por nós, ao ponto de enviar, de não poupar o seu único filho para nos salvar e para nos levar até Deus, a uma herança, ao seu reino. Jesus nos chamou para amar e para testemunhar. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade expressa de Deus. É a salvação. É vidas, almas. Porque esse foi o verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro propósito daquela cruz. Para trazer a salvação e fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Para que vidas sejam salvas. Para que pessoas entreguem as suas vidas ao verdadeiro autor da vida, porque Deus é o autor e o criador de todas as coisas. Ele é o criador e nós somos a sua criação. Nós temos que falar, irmãos. Nós temos que pregar. Nestes últimos tempos, Deus, irmãos, Deus tem-me despertado muito. Deus tem-me despertado, Deus tem-me quebrantado, Deus tem-me esquadrinhado o meu coração. E Ele tem-me despertado muito acerca disso. Das vidas que estão para ser salvas. Das vidas que não conhecem o Evangelho da Graça. Aquele que nos resgatou do inferno, da morte, das trevas, para a luz, para a vida, para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, Deus me despertou muito. Deus tem-me despertado muito. Deus tem posto em mim uma necessidade de falar. Deus tem posto em mim uma necessidade de pregar. Deus tem posto em mim uma necessidade de testemunhar fora do normal. E eu sei que é Deus. Eu sei que é o Espírito Santo a me quebrar, a me esquadrinhar e a me transbordar da sua plena vontade. Irmãos, Deus tem posto uma necessidade dentro do meu coração. As minhas vontades, elas mudaram. Deus tem mudado as minhas vontades. O próprio Espírito Santo tem me convencido, derrubado a cada dia. O Espírito Santo me tirou as minhas vontades mudaram. A minha fome e sede mudou. A minha visão mudou. A minha oração mudou. Irmãos, há uma necessidade enorme de Deus em salvar vidas, de salvar casas, de famílias, cidades, nações, países. E nós precisamos despertar. Nós precisamos discernir os dias que nós temos vivido. Jesus está voltando e o povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo está morrendo por falta de conhecimento. As pessoas estão morrendo e estão correndo para o abismo, para as trevas, porque elas não têm entendimento e porque nós não falamos. Porque nós não falamos. Lembrem-se que o Espírito Santo usou Filipe para salvar Eunuco, para batizar Eunuco, para converter Eunuco. E quando Filipe chegou lá, Filipe perguntou: consegues entender aquilo que tu lês? Porque Eunuco estava lendo o livro de Isaías. E Eunuco disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Irmãos, como as pessoas podem entender? Como é que elas podem crer? Se nós não falamos, se nós não testemunhamos, se nós não abrimos a nossa boca, elas não podem crer. Elas não podem entender, porque elas não têm entendimento, mas nós temos entendimento porque Deus nos deu. E se Deus nos dá entendimento, então Ele é para testemunhar, não para guardar para nós, porque nós não podemos ser crentes, ficheiros secretos, guardando para nós. Aquilo que Deus dá para nós é para dar, mais vale dar do que receber. Então, aquilo que Deus nos dá, nós damos a outras vidas e não guardamos para nós. Isso é Evangelho. Nós precisamos despertar mesmo. A minha vida
a tua vida, os meus deleites, os teus deleites, os meus caprichos, os teus caprichos, têm que ser postos de lado. Nós precisamos entender isso. Tudo o que o teu olho e o meu olho veem vai desaparecer, vai parecer com esta terra, vai ser consumido pelo fogo, pelo juízo de Deus, o juízo que Deus vai derramar sobre esta terra, sobre todos os filhos da ira. Nós precisamos entender isso. Daqui, irmãos, só vamos levar as nossas obras, irmãos, casas, luxúrias, bens materiais, o dinheiro, o ouro e a prata, eles vão passar. Mas, irmãos, a vida das pessoas, as nossas vidas, elas não vão passar. Crendo ou não, elas são eternas. Deus pôs a eternidade nos nossos corações. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus está falando. Nós precisamos ouvir o Senhor a falar conosco. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Irmãos, Deus quer que nós possamos ser essas ovelhas que ouvem a sua voz, que discernem qual a sua vontade nestes dias. Irmãos, a sua vontade é salvação. Irmãos, nós precisamos de ouvir Deus a falar conosco. Nós precisamos deixar de olhar para aquilo que talvez para nós é mais importante, mas para Deus é apenas superficial, é apenas material, banal. Não, irmãos, nós precisamos pôr Deus à frente de tudo. Se nós um dia pusemos e nós demos a nossa vida, nós pusemos a nossa vida nas mãos de Deus, ela já não nos pertence mais, ela já não nos pertence a nós, mas ela pertence somente a Deus, ao Criador. Ela pertence a Deus, então é a sua vontade que tem que ser feita, é a sua vontade e não a nossa. Irmãos, nós precisamos pôr Deus à frente de tudo. Nós precisamos de estar transbordando da sua vontade nestes dias. Nós precisamos fazer sim aquilo que Deus nos chamou para fazer, para que nós possamos realmente transbordar da sua vontade, para que nós possamos realmente transbordar da sua plena vontade. Qual a sua vontade? Irmãos, nós precisamos mostrar que amamos verdadeiramente a Deus e que Ele e a sua obra e o seu ministério está à frente de tudo nas nossas vidas. Precisamos mostrar que por Ele abrimos mão de tudo. Precisamos mostrar que por Ele deixamos tudo para trás, que Ele e a sua vontade, elas estão à frente de tudo na nossa vida. Irmãos, é tempo de pôr as mãos à obra. Irmãos, é tempo de pôr as mãos no arado. É tempo de nós pormos as mãos no arado. É tempo da colheita. Jesus, vemos o próprio Jesus, o nosso Senhor, Ele disse que os campos estão cheios, mas os trabalhadores são poucos. O campo está pronto, mas poucos são os obreiros. Irmãos, é tempo de juntos. É tempo das igrejas. É tempo das noivas de Cristo se chamarem. É tempo das noivas de Cristo clamarem para o seu noivo, porque nós somos as noivas do Cordeiro e o Cordeiro é o nosso noivo. É tempo de juntos, irmãos, clamarmos e clamarmos e clamarmos até que Deus faça mover os céus, até que vidas se arrependam, até que vidas se arrependam dos seus maus caminhos, de sua
das suas vidas, das suas escolhas, e se prostrarem diante de Deus, até que se humilhem diante de Deus, até que possam achar a salvação que só Jesus pode dar, porque a salvação, ela é dom de Deus, não por mérito algum do homem, não porque nós somos merecedores, não, porque nós nunca vamos ser, mas a salvação é exclusivamente dom gratuito de Deus. É tempo, irmãos, de clamarmos a Deus por um verdadeiro avivamento, onde as taxas, irmãos, dos viciados diminuem, o álcool, a prostituição, o aborto, o homossexualismo, enfim, onde as pessoas vão ser completamente transformadas pelo Evangelho, resgatadas das trevas, resgatadas do abismo, resgatadas das trevas para o reino de Deus. Irmãos, nós temos que declarar diante da face de Deus. Nós temos que declarar diante de Deus. Irmãos, nós temos que declarar. Nós devemos declarar, irmãos. Declaremos esta palavra. Esta palavra que está em 2 Crônicas 7,14. Que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. E não somente perdoarei os seus pecados, como também sararei a sua terra, sararei a sua nação. Irmãos, essa tem que ser a nossa declaração diante de Deus. Irmãos, clamemos, busquemos, roguemos a Deus. Oremos, irmãos, busquemos a sua face, busquemos o seu reino, busquemos a sua justiça e a sua vontade. Irmãos, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós não temos glorificado a Deus, daquilo que nós não temos agradado a Deus, reconhecendo que só Ele tem todo o poder do céu e da terra, que nós somos dependentes, que nós somos carentes, que nós carecemos da sua misericórdia a cada dia, a cada momento. Para quê? Para quê? Porque é que nós devemos confessar? Para que nós devemos reconhecer? Para que então Deus, que está com os seus ouvidos postos sobre toda a terra, sobre as nossas orações, porque a Bíblia fala que os ouvidos do Senhor estão sobre a oração dos justos, para que então Ele possa nos ouvir, porque os seus ouvidos estão sobre toda a terra, sobre o seu povo. Ele quer ouvir da nossa boca, irmãos. Ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir para quê? Para que então Ele possa ouvir. E então Ele nos perdoar dos nossos maus pecados, dos nossos pecados, pelas nossas afrontas, por tudo. E então Ele não somente nos vai perdoar, como também vai derramar da sua glória sobre toda a terra, do seu poder, da sua unção, do seu Espírito Santo, e vai converter toda a terra, vai converter os corações, vai mudar circunstâncias de corações, vai quebrar, vai sondar, vai esquadrinhar corações. Ele vai mudar existências. Ele vai mudar vidas. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai libertar. Ele vai sarar. Ele vai restituir vidas. Vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser salvas. Porque a sua promessa é sarar a terra, é sarar as coisas, as casas, é sarar as famílias, é sarar as cidades, sarar as nações. Irmãos, é hora de nós realmente pormos as mãos no arado, é realmente nós olharmos para Deus, é realmente olharmos para a vontade de Deus e não para a nossa. Irmãos, é hora de nós deixarmos os nossos deleites, os nossos prazeres, para viver a vontade de Deus e pôr as mãos no arado, trabalhar para a obra, nos doar para a obra, nos doar para o Senhor e para a sua obra. Irmãos, é hora de nós pormos as mãos no arado para que Deus venha realmente derramar conversão sobre toda a terra, a salvação sobre a terra,
Irmãos, tudo depende de mim e de ti. Tudo vai depender de nós, do nosso sacrifício, da nossa vida. A tua família, a tua casa, a minha família, a minha casa está em jogo. Eternidades estão em jogo. E se nós não fizermos nada, se nós não fizermos a nossa parte, como diz a palavra, e se nós fizermos a nossa parte, como diz a palavra, então Deus, o Eu Sou, o Criador do céu, o Criador da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos exércitos, Ele vai cumprir a sua promessa. Irmãos, nós fazemos o possível e Deus vai entrar no impossível. Se nós fizermos o possível, se nós fizermos aquilo que Deus nos chama para fazer, então Deus vai cumprir a sua promessa. Porque Deus, Ele cumpre. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Deus não é homem para que minta. Jó disse bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Irmãos, se nós formos fiéis nesta palavra, Deus também vai ser fiel na sua promessa. Porque a palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. Que Deus é fiel com aqueles que é fiel. Que Deus permanece fiel. Irmãos, que nós possamos realmente pôr as mãos no arado. Que nós possamos realmente abrir uma boca profética e profetizar esta palavra sobre os nossos dias, sobre este mundo, sobre esta nação. Que nós possamos realmente fazer o possível para que então a glória e a majestade, então para que o reino de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra e que vidas venham ser salvas e que vidas venham se converter ao Evangelho da graça. Essa, irmão, não é a minha vontade, essa é a vontade expressa de Deus. Então eu quero transbordar dessa vontade. Eu quero que tu transbordes dessa vontade, porque essa é a vontade de Deus. Nos transbordar da sua plena vontade, vivermos a vocação, a carreira, o ministério, o chamado que o Senhor nos tem dado. Irmãos, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que seja feita a vontade de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus e que nós possamos realmente pôr as mãos no arado. Essa é a vontade de Deus. Que Deus te exorte, que Deus te console, que Deus possa ter falado contigo através desta mensagem, porque eu sei que não é a minha boca, mas sim que é a boca do Senhor a falar. Porque a promessa do Senhor é: abra a boca e eu a encherei. O Espírito Santo falará pelas nossas bocas, e então eu sei que é o Senhor a falar. Eu sei que é o Senhor a despertar o seu povo a pôr as mãos no arado. Irmãos, que seja feita a vontade de Deus ontem, hoje e amanhã, porque o seu governo, a sua majestade, o seu reinado, ele dura para sempre. Ele é eterno. Que seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.